Fala pessoal do canal Pintor BR, tudo certo, tudo tranquilo? Bom, resolvi fazer um vídeo aí, como o pessoal tem perguntado, a respeito de algumas características da tinta acetinada e da tinta fosca, né? Na verdade, são algumas informações do blog da Anjo. Aqui são algumas orientações falando a respeito da escolha, né? Qual a melhor tinta escolher aí, de acordo com o espaço. A gente vai fazendo uma breve leitura e vai fazendo comentário, né? Bom, na questão da escolha aí, né, da tinta acetinada ou fosca, para que você pinte seus ambientes da casa aí, você pode parecer aí que é fácil, que é rápido, né? Mas às vezes é uma escolha difícil que você vai fazer aí, né, para chegar no acabamento que te agrade, o acabamento ideal. Existem muitas opções de tinta no mercado, né, diversas opções de tintas aí, e é necessário aí conhecer as características de cada tinta para você evitar aí alguns arrependimentos aí no futuro, né? E aqui, como o site destaca, né? Ele foca aqui nas tintas acetinadas, aqui na verdade o blog, né? Nessa matéria, nas tintas acetinadas e foscas, orientando aí para que você descubra aí, né, qual a melhor escolha para os seus espaços. Então tem aqui uma imagem, né, mostrando aqui, não fica muito nítido, a iluminação também aqui não é das melhores, né? O fosco e o acetinado aí não fica muito nítido. Aqui o fosco, aqui o acetinado. Antes, aí é o site, o blog continua falando, né? Antes de falarmos especificamente sobre cada tipo de tinta, devemos entender que a escolha entre uma tinta acetinada e o fosca deve ser baseada nas suas necessidades práticas e estéticas, ou seja, né, a questão da beleza, do acabamento e também na questão da aplicação, e até da limpeza, né? Porque a tinta fosca, ela hoje tem algumas tintas foscas aí no mercado que se dizem aí voltadas para que é possível você limpar, né? Seria aí tem um nome correto, me fugiu da memória, mas as tintas acetinadas aí, né? E semibrilho, elas têm uma característica um pouco melhor aí para que você consiga limpar aí, que é a tal da lavável, super lavável, né? A tinta acetinada é conhecida pelo seu toque aveludado, enquanto a tinta fosca é conhecida por disfarçar imperfeições da parede. Portanto, antes de escolher, pense nas necessidades de cada ambiente e considere a textura e aparência desejada. Também existe tinta fosca aveludada, algumas marcas têm. A tinta fosca ela esconde mesmo as imperfeições da parede. Já a tinta acetinada e também a semibrilho, elas mostram as imperfeições da parede, dependendo da iluminação que você vai aí dispor no ambiente. Essa iluminação, se ela incide diretamente na parede, na superfície da parede, que está pintada com uma tinta acetinada e também com a semibrilho, vai mostrar aí claramente os defeitos da parede. Ou seja, para você utilizar uma tinta acetinada ou semibrilho, claro que aqui a reportagem, né, o blog, a matéria não fala de tinta semibrilho, mas só de acetinada, mas tanto uma como a outra mostram os defeitos da parede. Por isso que é necessário que você, antes de aplicar esse tipo de acabamento de tinta, é necessário fazer aí uma aplicação de massa, ou acrílica ou massa PVA, né? E dar um acabamento aí o mais perfeito possível. Bom, tinta fosca, a beleza da sutileza. Para quem deseja um acabamento mais discreto, a tinta fosca é a escolha perfeita. Ela é ainda mais sutil do que a acetinada e dá um ar mais elegante ao ambiente. Esse tipo de tinta não reflete a luz, o que faz com que as cores sejam mais suaves e aconchegantes. Então ela não reflete, né? Ela não tem o poder aí de refletir, né? A capacidade aí de acabamento de refletir. Já a semibrilho e acetinada, elas refletem a luz aí. Então a tinta fosca dá um ar de ambiente aconchegante mesmo.
A tinta fosca também é ótima para disfarçar imperfeições ou estar repetindo, né? Mas esteja ciente de que ela é mais difícil de limpar do que a acetinada. Ela não tem ela não é a finalidade dela, não é para que você limpe a parede, né? A tal das tintas laváveis ou super laváveis. Apesar de que já tem algumas tintas aí foscas que algumas empresas estão fabricando que elas são laváveis, né? E eu nunca fiz essa experiência. Geralmente não é recomendado para áreas de grande circulação. Então a tinta fosca, dependendo, áreas de grande circulação como, por exemplo, corredores de hospitais, escolas, né, salas de aulas, por exemplo, onde tem ali onde o pessoal passa e acaba deixando algum tipo de sujidade de marcas na parede, porque se você aplicar a tinta fosca, fica impossível de lavar essa parede, de limpar aí, né? Aí tem uma imagem aí mostrando um acabamento, né? A tinta acetinada a tinta acetinada e a tinta fosca têm aplicações ideais diferentes, ou seja, uma pode ser pode se limpar, a outra não, né? A acetinada é perfeita para quartos, salas e áreas externas. Aqui ele também indica os locais, né? Ela também é ótima para ambientes que têm mais movimento, como hall e corredores, ambientes de muita circulação aí. Já a tinta fosca é recomendada para quartos e salas que exigem uma estética mais discreta. Ela é excelente para paredes que possuem irregularidades como as de tijolos aparentes. Mas apesar de que você pode aplicar também se o objetivo não for aí esconder defeitos, e se você quiser aí uma parede rústica, um acabamento rústico, mesmo um acabamento rústico aplicando aí a tinta acetinada sobre as paredes as paredes e as superfícies aí que não tem um acabamento fino de massa corrida, também nada impede, só que você vai visualizar os defeitos aí. Comparativo com tinta semibrilho. A tinta semibrilho é outra opção comum, mas as suas características são diferentes da tinta acetinada ou fosca. Essa tinta apresenta um acabamento intermediário entre a tinta acetinada, que possui menos brilho que ela, e a tinta brilhante, né, que é mais reluzente. Essa característica torna ideal para ambientes comerciais ou para paredes que necessitam de grande resistência. Na verdade, aqui, no meu ponto de vista, ela não é uma tinta intermediária, né? Ela tem um acabamento específico aí, a tinta semibrilho. Ela apresenta aí, ela tem essa característica aí de ser um acabamento mais fino e ela também, assim como a acetinada, ela mostra os defeitos da parede. O acabamento é fantástico, né, depois de finalizado, mas ela mostra os defeitos da parede. Porém, ao contrário da tinta acetinada, ou fosca, a tinta semibrilho destaca mais as imperfeições. Sim, a semibrilho ela destaca mais as imperfeições do que a acetinada, mas a acetinada também destaca imperfeições na parede. E pode não ser a melhor escolha para ambientes que buscam uma estética mais discreta. Essa questão da estética discreta que não mostre lá, né, toda a parede, né? Ou seja, que seja um ambiente que seja, ou seja, você aplicar num ambiente que que então, porém, ao contrário da tinta acetinada, a fosca, aquele falando da fosca, né? A fosca, ela, como ela não mostra os defeitos da parede, ela dá essa característica de acabamento mais discreto, por conta dessa questão de mostrar os defeitos da parede aí, né? A semibrilho acetinada, ela fica ali bem evidente, né? O acabamento ali. E é um acabamento também muito bonito também. Ela se mostra mais, né? Por isso essa questão de comparar a questão do acabamento discreto da fosca com o acabamento aí que está mais à vista aí da semibrilho e da acetinada. Tinta acetinada, elegância e durabilidade. Tem a ver também com a durabilidade, além de beleza, né? São tintas mais resistentes aí, a acetinada e a semibrilho. A tinta acetinada é uma ótima escolha para quem procura um acabamento suave. A acetinada é um pouco mais suave do que a semibrilho, né? Com um toque de elegância. Ela é menos brilhante que a tinta semibrilho
e proporciona um acabamento perfeito nas paredes, desde que você tenha aplicado aí a massa corrida, a massa acrílica e lixado corretamente sem deixar defeitos, né? Devemos ressaltar que a tinta acetinada é altamente durável e resistente, o que a torna ideal para áreas de tráfego moderado, como salas de estar, quartos e corredores. Além disso, essa tinta torna o ambiente mais acolhedor. E o melhor ainda, sua aplicação é fácil e a secagem é rápida. Assim, a aplicação dessas tintas não são tão fáceis assim. Se você não tem experiência, corre o risco de manchar no recorte, principalmente porque são tintas preparadas no sistema self-color, na máquina, né? Você não encontra tintas acetinadas de parede e semibrilho já prontas, né? Assim como você encontra a Fosca. A Fosca é uma outra marca, aí, dependendo da qualidade da matéria-prima, que você vai ter o problema e da cor, né? De manchas. Mas a tinta acetinada e semibrilho ela pode manchar até na hora da aplicação. Outra questão importante em relação à tinta acetinada e semibrilho, se for a primeira aplicação sobre massa, né? O ideal é que você passe uma tinta fosca. Pode ser até na cor da tinta semibrilho ou acetinada de acabamento, mas que você aplique essa tinta fosca, porque ela, tanto acetinada como semibrilho, ela cria uma película. Se você não aplicar essa tinta fosca, né, sobre a massa, essa película parece que ela não tem uma aderência muito, assim, aquela aderência ideal, né? Agora já sobre a tinta fosca, como fundo, como se fosse um primer, ela tem uma aderência muito melhor. Acontece aí, às vezes, já aconteceu de alguns pintores aplicarem direto sobre a massa, que aí criaram algum tipo de bolha, e aí quando se vai tentar resolver esse problema, sai desplaca quase que toda, né? A tinta, aquela pequena bolha acaba desplacando quase que todo a, a tinta aí da parede aí. Bom, aplicações ideais. A tinta acetinada é uma excelente escolha para espaços sociais da casa, como a sala de estar e um quarto de hóspedes. Essa tinta também é ótima para paredes de destaque em uma área com pouca luz natural, pois o toque suave proporciona um efeito divino, assim que a iluminação é acionada. Aqui fala do acabamento, da resistência, né? Tá ligado a acabamento e resistência também, acabamento, a beleza do acabamento e a resistência. Nesse sentido, lembre-se que o acabamento em acetinado é menos indicado para áreas com respingos de gordura ou manchas, porque na questão da limpeza, a semibrilho é muito melhor, né? Uma vez que sua limpeza pode ser um pouco mais complicado, sendo recomendado apenas para áreas de tráfego mais leve, né? Aqui está relacionada à questão da limpeza. Um comparativo aí, né? Comparativo com tinta semibrilho, não dá para ver muito aqui na questão da imagem, né? A tinta acetinada é menos brilhante que a tinta semibrilho. Na verdade, a diferença fica muito clara em ambientes quando a iluminação é contrastada. A semibrilho é geralmente mais utilizada em áreas úmidas, como cozinhas, banheiros e áreas de lavagem de roupas. A semibrilho, né, tem uma resistência maior aí, muito maior. Isso porque, além de serem mais fáceis de limpar, refletem mais luz, o que ajuda a tornar o ambiente mais claro. Mas assim como a tinta acetinada, a escolha entre tinta fosca e semibrilho é uma questão de gosto também na acetinada, né? E das necessidades práticas de cada ambiente, sem falar também na questão do preço. A semibrilho e a acetinada são mais caras. Uma dúvida que às vezes aparece é a questão da aplicação. Eu posso aplicar aí a tinta semibrilho e acetinada diretamente na repintura, diretamente sobre uma parede que tem tinta acetinada e semibrilho, sem aplicar o fundo lá, um primer, né? Pode. No caso, uma tinta fosca servindo como primer, pode. Agora, se você refazer algumas partes, né, que estão soltas aí com defeitos, com massa, o ideal é que você lixe aí corretamente e aplique aí, limpe, né, tire a poeira e aplique um fundo branco fosco para depois, branco fosco não, uma tinta fosca, né, pode ser na cor aí da tinta final de acabamento para depois aplicar a semibrilho acetinada. Aqui são mais informações, ó, tinta, na verdade eles vão repetindo, né, tinta semibrilho
equilíbrio entre elegância e praticidade. As tintas semibrilho oferecem o conforto de uma tinta mate, porém com um toque de brilho, mas são ideais para áreas com alto tráfego ou para ambientes com uma decoração. Elas são ideais para áreas. A tinta, aqui está falando da tinta semibrilho, né? Que elas são ideais para áreas com alto tráfego e para ambientes com uma decoração mais moderna, uma vez que a limpeza se torna mais fácil. É um tipo de tinta muito usada em cozinhas e banheiros. Aqui está relacionado à questão da resistência, além da beleza, do acabamento, da possibilidade de se lavar aí, né? As tintas laváveis ou super laváveis, né? Em áreas com alto tráfego, como cozinha e banheiros, é recomendado o uso da tinta semibrilho, por possuir facilidade de limpeza e durabilidade. Já em áreas externas ou quartos onde é preciso tranquilidade e paz, a tinta fosca é mais adequada, porém ela oculta imperfeições, sendo opaca, enquanto em salas de estar ou corredores é possível usar tinta acetinada, que traz suavidade e elegância aos cômodos. A importância e a qualidade do produto, que fala da qualidade, né? E faz uma propaganda aí das tintas Anjos aí. Aqui é mais propaganda da tinta aí, né? Aqui tem uma conclusão, a tinta acetinada ou fosca. Ao escolher entre tinta acetinada ou fosca, considere só uma preferência estética, mas também o tipo de ambiente que será aplicada. Vale ressaltar que tanto a tinta acetinada quanto a fosca oferecem vantagens únicas e podem ser complementadas pela tinta semibrilho. Além disso, sempre procure escolher produtos de qualidade, tá? Como aqueles oferecidos pelas as tintas Anjos, né? Que já é uma propaganda, né? Mas muito bacana, são informações bacanas. Aqui nessa conclusão, eu vou incluir aqui, falar um pouquinho, né, da questão da... Então, tanto a semibrilho como a acetinada, elas têm uma maior durabilidade, você tem um poder de limpeza dessas tintas aí, né? Você tem uma possibilidade de limpeza, claro que com uma buchinha especial, com certo cuidado. Já a tinta fosca, você não tem essa, essa possibilidade aí de limpeza, né? Claro que existem, hoje já estão saindo no mercado tinta, tem algumas empresas que já estão fabricando, né, a tinta fosca no formato de tinta lavável. Ainda não sei qual que é o resultado desse, o resultado final, se você utilizar aí se você for realmente fazer a limpeza. Geralmente as tintas foscas aí que a gente encontra, tradicionais, elas mancham. Se você tentar realizar a limpeza, elas mancham aí. Mas é isso aí. E tem a questão da estética, né, da beleza. Se você quer um ambiente aí mais onde você tem um acabamento brilhante, né, ou mesmo semibrilho, mostrando mais a parede, destacando mais os ambientes, você tem você deve optar aí pela questão das tintas semibrilho e acetinadas, né? Bom, é isso aí. Por fora também, né? Aqui está dizendo que não são recomendados para paredes externas, mas é possível, você pode utilizar. Paredes externas é no ambiente externo de uma casa, por exemplo, em relação ao custo, em relação ao defeito, né? E o problema é a questão do custo e do defeito. Se uma parede externa não estiver aí de fachadas, né, de laterais da casa, se não tiverem aí com um ótimo acabamento, de tanto do reboco, né, o acabamento já começa no reboco. Na verdade, o acabamento ele começa no assentamento dos tijolos, né? Prumadinho, niveladinho. Se está bem prumado e nivelado, o reboco também tem a chance de sair aí nivelado e prumado. E um reboco de boa qualidade, a aplicação de uma massa também de boa qualidade, com bom acabamento, um profissional aí experiente, você terá uma parede aí de excelente qualidade para você aplicar aí qualquer tinta. Mas aqui são as informações básicas, então, em relação à tinta semibrilho, a fosca e a acetinada. Aí fica na sua escolha. Deixe seu like, deixe sua inscrição, continue dando aquela forcinha para o canal. O canal agora tem uma área exclusiva para membros, né? Se você quiser dar uma forcinha para o canal, quiser assinar a área de membros, a gente agradece aí, agradeço também a todos que têm ajudado aí, assistido, curtido, comentado, né? E o canal aos pouquinhos vem crescendo aí. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado alguém aí.
Qualquer coisa, deixe as suas dúvidas aí no comentário, né, nos comentários, a gente vai respondendo aí na medida do possível.